Olá pessoal, sou Jonathan Godoy, professor de filosofia aqui do Instituto Essere, em Campinas. E em função do dia de hoje, que é dia de Corpus Christi, esta aula é inteiramente dedicada ao tema da presença real de Jesus na Eucaristia, ou melhor, ao dogma da transubstanciação. Então, eu vou falar aqui com vocês brevemente, desde o ponto de vista bíblico e da tradição da Igreja, até o ponto de vista filosófico e teológico, e mesmo, ainda que muitos se assustem, do ponto de vista científico da presença real de Jesus. Eu vou falar da festa em si de Corpus Christi no final, vou dar um breve histórico de como ela foi introduzida na Igreja. Mas o foco principal é a presença real. Então vamos lá. O que nós nos referimos quando nós dizemos presença real? Em toda missa, a doutrina da Igreja ensina que em toda missa, quando o sacerdote profere as palavras da consagração, ou seja, quando ele toma na sua mão o pão e diz, e repete o que Jesus falou na última ceia, isto é o meu corpo, e quando ele pega o cálice com vinho e repete o que Jesus disse e diz, isto é o meu sangue, de fato, aquele pão, né, aquela hóstia que é um pão, e aquele sangue aquele vinho que está no cálice, se tornam, de fato, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e estão ali presentes toda a divindade e a humanidade de Cristo, tanto no corpo quanto no sangue. Isso é um dogma da Igreja e é o centro, inclusive, da fé católica. É por isso que a missa é a celebração mais importante da Igreja Católica e para todos os católicos. Agora, de onde vem esse dogma? Ele é simplesmente uma elaboração da Igreja? Não. Ele está profundamente enraizado na tradição e nas próprias Escrituras. Então, a primeira origem dele é a própria, como eu disse, Bíblia, porque está escrito lá nos Evangelhos. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois ele faz o mesmo com o cálice. E ainda diz que é o sangue da nova e eterna aliança, que é estabelecida entre eles. E ainda fala, é o sangue que será derramado por vós e por muitos. Então, Jesus não falou, isto representa o meu corpo, ou isto simboliza o meu corpo. Em grego, inclusive, é muito claro. Ele usa o verbo estin, que é o verbo ser. Ele fala, isto é o meu corpo. E ele fala isto, ou seja, aquilo que está na sua mão. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Inclusive, São Paulo repete isso nas suas cartas, falando que ele recebeu isso dos 11 apóstolos que estavam lá presentes. Então, ou seja, isso aí estava claro para eles. É interessante também citarmos os primeiros padres da igreja, ou seja, os primeiros discípulos dos apóstolos. Dentre eles, eu destaco aqui 3. Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir e o que eu mais destaco, Santo Inácio de Antioquia. São Justino, em sua obra As Apologias, fala claramente que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor que se encarnou. Assim como Deus se fez homem, ou seja, criou uma natureza humana e se uniu a ela, ou seja, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, assim também ele se dá no sacramento da Eucaristia, ou seja, ele se faz pão e se faz vinho, ou seja, ele muda aquele pão e aquele vinho no seu corpo e no seu sangue, ou seja, a Eucaristia é, de fato, o seu corpo e seu sangue. Lembremos que São Justino viveu no século II, ou seja, ele conviveu com discípulos dos apóstolos. Santo Irineu de Lyon também viveu no século II, e é um pouco mais antigo ainda, porque ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna. E São Policarpo de Esmirna foi discípulo de São João Evangelista em pessoa. Ou seja, São João Evangelista evangelizou e ordenou o bispo São Policarpo, que por sua vez evangelizou e ordenou o bispo Santo Irineu. E na sua obra Contra as Heresias também ele deixa claro que a Eucaristia é o corpo e o sangue, que os gnósticos, que acreditam que a matéria é algo mal, não acreditam nisso nessa época e que eles estão fora da igreja justamente por não acreditarem nisso. Então estamos falando ali de um santo do século II. E quem eu deixei por último, porque talvez seja o mais importante, é Santo Inácio de Antioquia. Por quê? Santo Inácio de Antioquia é do século I. Ele foi discípulo do próprio São Pedro.
São Pedro o ordenou bispo em Antioquia. E em 2 de seus escritos ele cita, que nos chegaram até hoje, ele cita a presença real. Na sua carta aos Filadelfos, em que ele fala da Eucaristia, e, na mais impressionante, a meu ver, que é sua carta aos Esmionitas, onde eu vou até ler aqui o trechinho em que ele fala da Eucaristia. Ele fala exatamente o seguinte, se referindo aos hereges: ficam longe da Eucaristia e da oração, porque não querem reconhecer que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual padeceu pelos nossos pecados e a qual o Pai, na sua bondade, ressuscitou. Esses que negam o dom de Deus encontram a morte na mesma contestação deles. Ou seja, ele está dizendo das pessoas que naquela época já negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. Então aqui nós temos aqui a origem da doutrina, que é dos apóstolos, e esses primeiros discípulos dos apóstolos deixando claro que a presença é real e não meramente simbólica. Aí, agora eu gostaria de mover a discussão para uma parte mais filosófica ou metafísica e que vai ser, no fim das contas, também teológica. Porque existem algumas objeções que as pessoas apresentam. Por exemplo, a primeira delas, que eu acho até infantil, mas nós precisamos esclarecer, é a seguinte: mas Jesus na última ceia ainda estava vivo. Ele estava ali com o seu corpo humano e ele pegou o pão e falou que o pão era o corpo e o cálice era o sangue. Como que pode o corpo dele estar no pão e o sangue estar dentro e fora do corpo dele? Gente, isso aí é meio que, como eu falei, infantil. Por quê? Jesus é Deus. Então, do mesmo jeito que Deus criou um corpo humano para ele, se ele quisesse, ele poderia tornar, eu não vou usar a palavra transformar porque ela está errada, eu já vou explicar por quê. Mas ele poderia tornar toda a matéria do universo em seu corpo, se ele quisesse. Ou toda a matéria do universo em seu sangue. Por quê? O que sustenta a realidade é o ato de ser de Deus. Deus é o ser subsistente por si mesmo. E ele cria tudo e tudo é sustentado por ele. Né? É mais ou menos, eu faço sempre uma analogia com a luz do sol e o calor. É como a luz do sol que gera calor. O calor é gerado pela luz, é sustentado pela luz, mas é distinto e inferior a ela. Ou seja, Deus cria tudo e sustenta tudo, mas as coisas são distintas dele. Agora, ele pode incorporar tudo nele. Né? Ele pode, imaginando que ele é a luz, ele poderia tornar um pouco do calor na sua própria luz. Incorporar nele, né? Tornar matéria dele. Assim como o sangue de Jesus no seu corpo humano era 100% material e 100% humano. Mas por que é sangue de Deus? Porque aquele sangue é sustentado diretamente pelo ser de Deus e não por um ato de ser criado por Deus. Eu sou sustentado por um ato de ser que é criado por Deus, que é como o calor que é gerado pela luz. Agora, o corpo físico de Jesus e o seu sangue não tinham, apesar do corpo em si ser uma criatura, eles são sustentados pelo próprio ser de Deus e não por um ato de ser criado por ele, como é o nosso caso. Então ele pode converter, se ele quiser, toda a matéria do universo no seu corpo e no seu sangue, porque ele é a fonte e sustentáculo de tudo. Então, sim, o sangue pode estar no cálice e dentro dele, do mesmo jeito. Isso não é contraditório. Isso não vai contra o princípio de identidade. Seria algo contraditório se ele falasse: isso aqui é meu sangue e sangue de Pedro ao mesmo tempo. Aí seria contraditório. Mas não, é só o sangue dele. Então, ele pode, já que ele é o sustentáculo de tudo, tomar qualquer matéria que já foi criada por ele e trazê-la para o seu ser e tornar parte do seu sangue humano, que é sustentado pelo seu ser divino. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas é assim, de uma maneira simples e objetiva, que isso ocorre. Né? Então, isso aí não é uma objeção séria, não é uma objeção que passa nem do primeiro mata-burro, vamos dizer assim. Né? A segunda objeção seria o seguinte: se for assim, então seria um tipo de canibalismo. Não é. Não é por dois motivos. Primeiro, no canibalismo, você mata uma pessoa ou você corta um pedaço dela que não volta mais para ela. E você consome aquilo. Então, ou seja, você destrói. Ou você mata a pessoa ou você mutila a pessoa para poder praticar o canibalismo. Nesse caso, você não está diminuindo o sangue de Cristo.
e nem está diminuindo o seu corpo. Porque, como ele é o ser infinito, o seu sangue e o seu corpo também são infinitos, porque ele é uma fonte infinita. Ele pode gerar corpo e sangue infinito para ele mesmo, né? Então, ou seja, o corpo e o sangue dele são infinitos, né? Então, quando você come, na verdade é você, né? Quando você toma o sangue de Cristo, quando você come o corpo de Cristo, é você que é integrado ao corpo e ao sangue dele, e não o contrário. Não é você que consome o corpo dele, ou toma o sangue dele consumindo o seu sangue. Você é integrado àquilo, você é integrado ao ser de Deus, de maneira mais plena, né? De maneira real. Então é você que é integrado àquilo, se une. Por isso que o nome é comunhão, não é comer, né? É comunhão, comum união. Você se une ao seu corpo e se une ao seu sangue sacramentalmente, não apenas espiritualmente. E não é canibalismo por um segundo motivo, que é muito óbvio também que as pessoas não entendem no dia a dia. E aqui eu já explico o porquê que a igreja deu o nome de transubstanciação para esse processo. O processo que eu me refiro é o processo no qual Deus torna o pão seu corpo e o sangue e o vinho seu sangue. Esse processo, a igreja deu o nome de transubstanciação, né? Então, para eu entender porque não é canibalismo, primeiro eu tenho que entender o que é transubstanciação. Para eu entender o que é transubstanciação, eu primeiro tenho que entender a diferença entre substância e acidente, né? Então, o que é substância? Substância é tudo aquilo que subsiste em si, como já dizia Aristóteles. E acidente é aquilo que subsiste em outro. Então, por exemplo, cachorro. Cachorro subsiste em si. Portanto, cachorro é uma substância. Agora, se eu falar amarelo, não existe um amarelo em si. Amarelo é uma qualidade de alguma substância. Portanto, ela é um acidente. Então, existem substâncias amarelas, mas não um amarelo em si. Agora, existem cachorros em si. Então, cachorros são substâncias. Então, substância é o que a coisa é. E acidentes são as suas características. Então, o que ocorre ali? Deus muda a substância, mas mantém os acidentes. Ou seja, toda a aparência de pão e toda a aparência de vinho, incluindo gosto e cheiro. Então, se você for olhar materialmente aquilo, vai ser ainda pão ou vinho, mas a substância é do corpo e do sangue de Nosso Senhor. Ou seja, ele mudou a substância, mas preservou os acidentes. Porque os acidentes podem variar, a substância não. Então, ele faz isso. Agora, tem uma questão que é a seguinte. Eu falei isso para explicar por que não é canibalismo. O que tem a ver? Porque no canibalismo, na verdade, você não ingere a substância. Olha que interessante, as pessoas não param para pensar. Quando você mata uma pessoa, aquela pessoa deixa de ser um ser humano. Ela vira um cadáver, aquele corpo. Então deixa de ser uma pessoa humana. Então, na verdade, você não está comendo uma pessoa, você está comendo carne humana. Carne que veio de uma pessoa. Essa carne ainda mantém os acidentes, né, daquele ser humano que morreu. Por isso é canibalismo. Porque você está comendo uma porção de matéria que ainda tinha os acidentes de um ser humano vivo. E nisto consiste o canibalismo. Não ingerir uma substância humana, que é impossível você ingerir uma substância humana, como eu disse, a partir do momento que a pessoa morreu, ela deixa de ser pessoa. Então, o canibalismo é você ingerir carne, ou seja, uma porção de matéria que ainda tem, temporariamente, os acidentes de um ser humano. Na Eucaristia não tem esses acidentes. Não tem acidente ali de carne e de sangue. O acidente é de pão e de vinho. Então, na Eucaristia é o contrário. Se no canibalismo você ingere os acidentes e não ingere a substância, na Eucaristia é o contrário. Você ingere a substância, mas não ingere o acidente. Ou seja, não há acidente nenhum de ser humano ali, ou seja, de carne humana ou de sangue humano. Tanto é que Jesus não mandou os apóstolos beberem seu sangue que jorrou do seu corpo na cruz. Ele mandou beber o sangue da Santa Ceia, que foi anterior, ou seja, um sangue que não tinha os acidentes. Justamente porque se tivesse os acidentes, seria canibalismo. Então não é canibalismo por dois motivos, como eu falei. Recapitulando. Primeiro, porque você não mata e aquilo não desaparece.
É você, ao contrário, é você. Além de ser infinito e vivo, né, você está ingerindo o corpo dele vivo e o sangue dele vivo, você está se unindo a ele, né, ao corpo e ao sangue de Cristo. Você está se unindo ao seu ser, e não o contrário. E, em segundo lugar, não é canibalismo porque não tem acidente ali de corpo, de carne ou de sangue humanos. Tá? Então, não pode ser canibalismo. Então, isso são confusões até filosóficas, não são nem teológicas. Ok? Agora, por que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? A Eucaristia é a atualização ou renovação do seu sacrifício de cruz. Então o sacrifício de cruz não foi suficiente? É claro que foi. Por isso que não é outro sacrifício. É o mesmo sacrifício atualizado no tempo. Explico melhor. A Santa Ceia judaica, que Deus instituiu na Antiga Aliança, ela era uma imagem da Eucaristia. Ela era uma pré-figuração. Pré-figura, ou seja, uma figura que antecede. Assim como foi o maná do deserto. Ou seja, um pão que veio do céu que sustentava as pessoas que estavam no deserto. Assim como foi a oferta de pão e vinho de Melquisedeque. E assim como foi depois a Santa Ceia, a ceia judaica. Na ceia judaica havia 4 cálices. O penúltimo cálice é o cálice da bênção. Jesus faz o primeiro, o segundo, e é o cálice da bênção que ele torna seu sangue e que ele institui a Eucaristia e o sacerdócio nos apóstolos. Depois, o quarto cálice ele não celebra, porque o quarto cálice é o próprio corpo físico dele, que ele entrega na cruz. Mas o ato de entrega é o mesmo. Ele já se entregou ali na ceia, e de maneira incruenta, e ele se entrega de maneira cruenta na cruz. Só que esse ato de entrega é um ato só, permanente e eterno. É Deus se entregando a si mesmo por nós, por meio da sua humanidade. É o Filho eterno, é Deus na pessoa do Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, se entregando ao Pai por nós. Esse ato de entrega, ele continua. Ou seja, o sacrifício da cruz, as marteladas, a morte física, foi um momento no tempo. Agora, essa entrega, ela é a mesma. Ela não passa. Por isso que na igreja sempre se diz, a paixão de Nosso Senhor nunca passou, ela continua. E ela é o centro da meditação da nossa salvação. Por quê? Porque foi por meio do seu sacrifício que a pena do pecado foi paga na pessoa dele, por nós, né, para o nosso resgate. E esse sacrifício, como eu falei, ele continua, ele é entrega. É por isso que o sacerdote, fazendo as vezes de Cristo, na hora da missa, no final da oração eucarística, ele eleva o corpo e o sangue de Cristo e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ou seja, é por Ele, com Ele e nele que tudo é feito. Ao Pai, na unidade do Espírito. Então, é esse espírito de sacrifício que se renova de maneira incruenta em cada missa. Quando Jesus falou, estarei convosco até o fim do mundo, foi em todo sentido. Foi no sentido espiritual, foi no sentido da participação no ser, ou seja, que ele nos sustenta no ser, que ele já está, e foi também na Eucaristia, real. Ou seja, ele se encarnou uma vez e continua aqui, presente materialmente. Agora não mais na forma humana, mas na forma sacramental. Agora, resta ainda algumas perguntas. Por exemplo, então, se toda a sua divindade e toda a sua humanidade estão presentes, tanto no corpo quanto no sangue, por que tem o corpo e o sangue? Por que primeiro ele consagrou o pão, né, tornou o pão o seu corpo, e depois o vinho, e tornou o vinho o seu sangue? E os padres continuam, os sacerdotes continuam fazendo isso em cada missa. Porque, apesar da divindade e da humanidade estarem presentes 100% em ambos, a Eucaristia é a imagem perfeita da cruz. Ou seja, na cruz, o seu sangue foi separado do seu corpo. Então, o sacramento copia exatamente o que ocorreu. Ou seja, o pão, o corpo separado do sangue. Ambos estão vivos, desde o momento da consagração, e estão presentes ali, mas estão separados sacramentalmente.
É por isso, inclusive, que o sacerdote, antes da comunhão, une um pouco do corpo ao sangue, né, para representar a reunião na ressurreição que houve do corpo e do sangue de Cristo. Mas em todo momento ali, Jesus está vivo e estão ali a sua divindade e a sua humanidade. No seu poema eucarístico, Adoro te devote, São Tomás de Aquino falou algo muito bonito. Ele falou o seguinte: a tua divindade não se viu na cruz. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, a sua divindade estava oculta. Só aparecia a humanidade. Você viu um homem pregado na cruz, embora Deus inteiro estivesse ali. Assim também agora na Eucaristia, a sua humanidade está oculta. Ou seja, nem a sua humanidade se vê aqui agora. Quando você olha a Eucaristia, você vê uma hóstia. Você vê um pedaço de pão. Você vê alguns ml de vinho. Mas ali está presente toda a sua divindade, está presente toda a sua humanidade. Assim como toda a sua divindade estava presente e oculta no seu corpo humano na cruz. E é por isso que a missa é o santo sacrifício de Jesus. Por isso que ela é uma celebração tão importante e indispensável. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco da importância da missa, que já está subentendida, né? Mas eu vou explicitar um pouco mais. Agora eu vou falar de mais uma confirmação a respeito da Eucaristia. Eu falei do aspecto bíblico e doutrinário fundamentado na tradição. Eu falei do aspecto filosófico, teológico, que nós compreendemos o porquê disso e como que isso é coerente, né? Tanto metafisicamente quanto teologicamente. Agora vamos falar das evidências materiais na história. Ué, Jonathan, quais evidências? Desde o início da igreja até hoje, a igreja teve inúmeros milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? É quando, por algum motivo, geralmente porque alguém duvida ali, às vezes até o próprio padre, o próprio sacerdote, Deus faz o quê? Muda não só a substância, mas também os acidentes. Ou seja, para mostrar que de fato é o corpo e o sangue dele, ele também muda o acidente em alguns casos, e aí é o famoso caso das hóstias que sangram. A hóstia vira carne, e você olha no cálice e tem sangue no lugar de vinho. Houve vários milagres eucarísticos. Eu vou citar aqui 3, porque são os 3 mais impressionantes, e 2 deles são verificáveis, até hoje. O primeiro deles é o milagre de Lanciano, na Itália, que ocorreu, se não me falha a memória, no século VIII, ou seja, há mais de 1000 anos atrás. Lá viveu um padre que não acreditava na Eucaristia, ele achava que era simbólico, ele achava que era exagero, né? Aquele pedaço de pão na mão dele, fala meia dúzia de palavras e se torna o corpo de Cristo, né? E ele tinha isso dentro dele, e um dia ele estava celebrando a missa, na hora que ele elevou a hóstia, ele proferiu as palavras da consagração, ou seja, ele consagrou, e na hora que ele elevou, a hóstia se transformou carne na mão dele. Ou seja, a hóstia que já era ali o corpo de Cristo, na substância, também os acidentes mudaram. E daí ele olhou no cálice, o cálice tinha virado, o vinho que estava dentro tinha virado sangue, já estava turvo, estava grosso, espesso como sangue. Muito bem, ele avisou o bispo, ele avisou o papa, eles colocaram aquela carne, aquele sangue num relicário, né, de cristal e de ouro e de prata, né, para ficar em exposição. E aquela carne, ao longo do tempo, ela secou, ou seja, como qualquer carne que ela fica cinza, né, desidratada. E o sangue petrificou. Só que eles colocaram num altar ao lado da igreja. E todo ano, desde essa data citada, quando o padre consagra no altar a hóstia, aquela carne volta a ficar viva, sangrando, vermelha, e o sangue se liquefaz. Isso continuou acontecendo. Por que eu falo que isso é verificável até hoje? Porque no século XX, um grupo de médicos, já com a medicina avançada, pediu autorização ao Papa Pio XII para analisar o milagre. E eles foram lá e fizeram um exame. E aí que eles quase caíram de costas. Por quê? Eles tiraram um pedacinho da carne e tiraram algumas gotas do sangue. Primeira constatação. As células da carne e as células do sangue estavam vivas. Ou seja, como se estivessem dentro de um corpo humano. Algo que eu não preciso dizer que é impossível fisicamente falando. Então eles estavam vivas, como que estivessem dentro do organismo, recebendo oxigênio, nutrientes, etc.
Segundo, a carne e o sangue eram humanos, não era de animais. As células da carne pertenciam às células do miocárdio no coração. E o sangue tinha uma substância que, quando uma pessoa sofre muito, é liberada, quando ela é submetida à tortura. Eu não lembro qual, quem é médico e estiver assistindo esse vídeo vai saber de qual substância eu estou falando. Digo mais, o tipo sanguíneo é AB, o mesmo tipo do santo sudário em Turim. Santo sudário é aquele pano que foi descoberto lá em Jerusalém que envolveu Jesus. É o mesmo tipo sanguíneo e é o mesmo DNA que está lá. Que nem eu falei. E o mais impressionante de tudo é que as células estavam vivas. Ou seja, até essa parte aí de ser carne humana, de ser o mesmo tipo sanguíneo, a gente poderia dizer que foi falsificado. Agora, o fato das células estarem vivas, fora do corpo, isso não tem como falsificar. Você pode pesquisar na internet e achar aí toda a descrição do milagre, ou pegar um avião e ir até Lanciano e ir lá conhecer o lugar do milagre e ver todo o laudo médico que foi feito. Ou seja, é um milagre cientificamente comprovado. Isso não sou eu que estou inventando, isso não é uma narrativa, como eu falei, isso está descrito. Você pode procurar por si mesmo. Eu convido a todos que procurem. Então esse é o milagre mais impressionante. Mas ao longo de toda a história houve muitos. Tem outro que eu vou citar, que aconteceu recentemente, na década de 90, em Buenos Aires, na Argentina. Um médico, que era ateu, de 44 anos de idade, ele foi chamado para investigar o milagre eucarístico. O nome dele é Dr. Ricardo Castagnon. Ele ainda é vivo, e vocês podem também procurar a página dele, os vídeos dele no YouTube, as suas palestras. Ele era um médico muito famoso em Buenos Aires, de 44 anos, e ateu convicto. Né? Um grande médico. E lá ocorreu um milagre eucarístico, ou seja, a hóstia também virou carne, começou a sangrar nas mãos do padre. E ele foi chamado para investigar. Obviamente que ele foi lá cético, ou achando que era maracutaia, ou achando que era algum tipo de reação química natural. E ao estudar, ele também constatou que era carne humana viva, e ele se converteu no processo de estudo. E hoje, há mais de 20 anos, ele dedica a vida dele a converter as pessoas falando do milagre. Como eu falei, eu convido que vocês procurem o nome dele. Repito, o nome dele é Ricardo Castagnon, com aquele tio em cima do N. É o N. Né? Ricardo Castagnon. Ou seja, ele é um médico que hoje em dia dá palestras falando da presença real, que foi ela que o converteu, que o resgatou. E aí existem muitos outros milagres, como eu falei. Eu vou citar mais um que é interessante. Esse não dá para ser verificado hoje, mas foi muito bem documentado na época também. Santo Antônio de Pádua estava numa cidade da Itália, pregando, né, fazendo o seu trabalho, até que ele encontrou um homem que era herege, ou seja, ele duvidava da presença real. E ele falou: eu não acredito na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu acho que isso aí é conversa, acho que isso aí é meio da igreja, manipular, etc. E aí Santo Antônio falou assim para ele: o senhor tem um burro, um jumento na sua casa? Ele falou: tenho, por quê? Deixe-o sem comer de hoje para amanhã, e amanhã vem aqui, na hora que terminar a missa, e coloque um monte de feno, de cereais. Né? Um monte de cereais, que é a comida habitual do bicho, e deixe em frente à igreja esse monte de cereais. E me espere. Ele: para quê? Ele falou: faça isso. Tá bom. Aí no outro dia ele levou lá um monte de comida para o jumento, colocou em frente à igreja, e trouxe o jumento e ficou esperando. E Santo Antônio celebrou a missa e ele saiu, no final da missa, com Jesus no ostensório. O ostensório é aquela custódia, né? Aquele vaso sagrado, onde você coloca a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, Jesus Eucarístico, para adoração. Né? E Santo Antônio saiu com o ostensório nas mãos, com o Cristo no ostensório, e chegou adiante, em paralelo com o monte de cereais. E falou para o dono do jumento: solte o burro. Ele soltou o burro, Santo Antônio falou algumas palavras para o burro, em vez de ir aos cereais, se ajoelhou diante do Santíssimo, ou seja, se ajoelhou diante de Jesus no ostensório. Se vocês colocarem também na internet Milagre Eucarístico de Santo Antônio, vocês verão diversas pinturas. É porque muita gente testemunhou isso na época, então isso foi muito bem, como eu falei, documentado. Né? Não é como o milagre de Lanciano, que pode ser avaliado até hoje. Né? Mas, como eu falei, é algo que foi testemunhado. É mais um milagre. Eu poderia falar que vários milagres. Né? Houve vários, de hóstia sangrando, de luz
que saiu da hóstia na hora da missa. Enfim, ao longo de toda a história, Deus foi confirmando o milagre, o dogma da transubstanciação, por meio de milagres. Até hoje, como eu falei, década de 90. Foi agora. Então, eu creio que nesta breve aula, eu falei do aspecto, né, doutrinal, ou seja, está na Bíblia, Jesus falou, isto é o meu corpo, né, isto é o meu sangue. Os primeiros santos padres dão testemunho disso, ou seja, falam, o corpo é o sangue de Cristo, há documentos que desde o início sempre se acreditou nisso, ao longo da história da Igreja. Eu mostrei que metafisicamente não há impedimento nenhum de Deus fazer com que o seu corpo esteja tanto, o seu sangue esteja tanto no seu corpo humano quanto fora dele. Por quê? Porque ele é o ser que sustenta tudo. Portanto, se ele quisesse mudar uma árvore inteira no seu corpo, ele mudaria, ou o planeta Terra todo, ou a Lua inteira, ou o universo todo, né, no seu corpo e no seu sangue ele mudaria. Né? Não seria difícil para ele, porque ele é que cria e sustenta tudo. Não é canibalismo, tanto porque você não mata e nem destrói, tanto pelo fato que não existem ali os acidentes. Inclusive, para arrematar a conversa, quando ocorre, a igreja é muito sábia, ela diz, quando ocorre um milagre eucarístico, que Deus faz para comprovar, aí você não comunga. Por quê? Porque aí há os acidentes. Então, por isso que eles guardam os milagres eucarísticos, né, de Lanciano e de outros. Ou seja, quando Deus, para provar, né, para converter alguém, né, que, de fato, a hóstia consagrada é o seu corpo e o vinho consagrado é o seu sangue, quando ele muda os acidentes também, aí você tem ali acidente de carne e de sangue humanos. Aí você não pode comungar. Aí você guarda para adoração. Justamente para que não seja nenhum tipo de canibalismo. Quando a hóstia vira carne, aí é mais corpo de Cristo do que quando ela não vira? Não, é a mesma coisa. A substância é o corpo de Cristo. Ele só mudou os acidentes para que nos sentidos sejam evidentes, para que seja empiricamente constatável. Mas tanto o que o padre celebra no seu bairro quanto o do milagre de Lanciano são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Agora eu vou falar, antes de falar da instituição da festa, né, de Corpus Christi, eu vou falar então, portanto, da importância da missa. Então acho que já está óbvio, se na missa ocorre isso, ou seja, se em cada missa, em cada igreja, todos os dias do ano, menos Sexta-feira Santa, que não tem missa, quando o padre consagra, aquilo lá se torna o corpo e o sangue de Cristo, e portanto aquilo é a renovação do sacrifício de cruz de Cristo, ou seja, é a atualização do mesmo sacrifício que se dá ali, eu não preciso falar, eu quase que não preciso argumentar da importância de se participar da missa. E que ela é um favor que Deus nos faz, e não um favor que nós fazemos a Deus. É nós que precisamos dela. Então, portanto, quando vamos à missa, vamos testemunhar isso, e quando comungamos, nos unimos a Deus. Ou seja, se a pessoa comunga de maneira adequada, ou seja, sem pecado mortal, e com as disposições para se transformar interiormente, ela vai cada vez mais adquirindo características do próprio Cristo. Sem ser ele, óbvio, mas adquirindo características dele, porque vai se unindo cada vez mais de maneira perfeita a ele. Nós vemos isso nos grandes santos, que vão ficando, eles mantendo a personalidade deles e a individualidade deles, vão se configurando a Cristo. Às vezes até de maneira física, como em alguns santos que receberam os estigmas de Cristo, como os Padre Pio ou São Francisco de Assis. Ou seja, que são convidados a participar por Cristo, até da sua paixão de maneira literal. Né? Então, ou seja, eles vão se identificando com ele. E é isso que Deus quer para todos. É isso que ele aspira a todos. Esse é o amor dele. Agora, tem uma missa que sempre é obrigatório todos participarem. Por quê? Porque senão aí é descaso, que é a missa dominical ou a missa de preceito, como a missa de hoje, no dia do Corpus Christi. E isso se dá pelo seguinte motivo. Existe uma norma do direito natural que diz que todo ser humano deve obrigação de prestar culto público a Deus. Nós, seres humanos, somos compostos de corpo e alma.
Então nós temos a nossa dimensão individual, que é a mais importante, mas nós também temos a nossa dimensão coletiva, porque nós somos membros de uma família humana. Nós somos membros de uma sociedade, somos seres sociáveis. É para isso, inclusive, que Jesus fundou a igreja, né, para ser a nova Arca de Noé. Da mesma forma que a Arca de Noé salvou as pessoas do dilúvio material, a igreja agora é a arca que salva do inferno. Não é à toa que São Pedro era pescador, ou seja, e é por isso que de maneira metafórica chamamos a igreja de barca de Pedro, né, que é a barca que agrega os fiéis para a salvação. Então, o nosso culto público deve ser prestado a Deus, não basta o culto privado. E qual que é o culto público mais excelente que alguém pode prestar a Deus? Participar da missa, que é o santo sacrifício de Cristo. Aí a igreja, na sua autoridade recebida por Cristo, como ele deu a Pedro e aos apóstolos, né, ele falou para Pedro, eu te dou as chaves dos reinos dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, ou seja, tudo que o Papa, o Pedro, e os seus sucessores fazem aqui e que estejam em consonância, né, com a vontade de Deus, são ratificados pelo próprio Deus. E ele falou também para os apóstolos, quem vos rejeita, me rejeita, ou seja, quem rejeita a igreja, ele rejeita. A igreja, tendo essa autoridade, determinou que o culto que todos devem prestar a Deus é o culto da Santa Missa. Em qual dia? No dia que é reservado a Deus, ou seja, o domingo. Por quê? O dia reservado a Deus na antiga aliança era o sábado, mas na nova aliança é o dia que Jesus ressuscitou, ou seja, o domingo, que também, inclusive, isso é registrado por Santo Inácio de Antioquia, que até critica alguns cristãos que ainda guardavam o sábado, porque falam, olha, Jesus ressuscitou no domingo, é a nova aliança, é o que os apóstolos me ensinaram. Então agora se guarda o domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. A redenção, ela é maior do que a criação. Portanto, o domingo substitui o sábado. Então, no dia reservado a Deus, que é o dia da ressurreição, nós devemos prestar culto público a Ele com o culto mais excelente que existe, que é a Santa Missa. Isso se estende para os outros dias importantes, como hoje, que é a quinta-feira de Corpus Christi, que é uma solenidade importante que nós devemos deixar nossos afazeres para nos dedicarmos a Deus e prestarmos a adoração que lhe é devida. E hoje é a missa dedicada inteiramente à missa, ou seja, a missa dedicada ao sentido da missa, né? Que é, porque a transubstanciação ocorre em toda a missa e ela é o foco da missa. Mas a missa de hoje ela é dedicada a realçar isso, a presença real dele. Então, por isso, a missa de hoje, a missa de todo domingo, a missa de Natal, são missas de preceito, ou seja, a igreja convida que todos participem da missa todos os dias, que seria o ideal. Mas, se você não pode, por obrigações de trabalho, etc., ao menos nos domingos e nos dias de preceito. Por quê? Para participar da celebração mais excelente que existe. E, portanto, prestar o culto agradável a Deus, que foi instituído por Ele mesmo. Então, por último, agora, para encerrarmos, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, do histórico, né, da instituição da festa de Corpus Christi. Como eu disse, toda missa, ela já é o sacrifício de Cristo, em toda missa ocorre a transubstanciação e ela já é o foco. Então, durante muito tempo a igreja não teve uma festa específica para falar só da transubstanciação, uma vez que ela ocorria todo dia. E já tinha a Quinta-feira Santa, que é o dia da instituição da Eucaristia. Só que na Quinta-feira Santa também tem a instituição do sacerdócio, né? Então meio que divide a atenção. E no início do século XIII, que também é o século que a igreja teve a sua hegemonia cultural na Europa, viveu uma santa chamada Juliana, né? Santa Juliana de Cornillon, em Liège, na Bélgica, que teve uma visão de Jesus, na qual ela via a igreja como se fosse uma lua. E nessa lua cheia havia um ponto negro, um ponto escuro. E Jesus dizia que aquele ponto era uma solenidade que faltava na igreja. Ou seja, uma solenidade dedicada exclusivamente ao seu corpo e ao seu sangue. Ela contou isso ao bispo e aos demais superiores da diocese. Um deles era o arquidiácono da Catedral de Liege, chamado Jacques Pantaleon, que, por providência divina, no futuro, se tornou Papa. Se tornou o Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, quando era arquidiácono, conseguiu, graças à intercessão dessa santa, implantar a festa de Corpus Christi lá em Liege.
E quando ele se torna Papa, ocorre um outro milagre eucarístico perto de Roma, em Bolsena. E ele vê isso como um sinal de que essa festa deveria ser implantada no mundo todo. E aí ele, como Papa, decide, no dia 8 de setembro de 1264, implementar a solenidade de Corpus Christi na Igreja. Ou seja, para reafirmar o dogma da transubstanciação, para lembrar, ajudar a aumentar a consciência das pessoas e para inteiramente adorar a Cristo na Eucaristia. E instituiu, inclusive, a procissão. Para quê? A procissão de Corpus Christi é a única em que Jesus sacramentado sai da igreja e passa pelas ruas. Por isso que as ruas são enfeitadas. Não é para o padre. Não é para fazer um negócio bonito, simplesmente. É para ele. Né? Ou seja, porque ele vai passar pelas ruas, nas mãos do padre. Então, por isso que elas são enfeitadas. E para que nós possamos dar a nossa fé pública diante de todos. Por isso que nós saímos juntos na procissão. E aí, inclusive, ele precisava de uma liturgia para adoração e para a missa que é uma missa nova na época, né, de Corpus Christi. Ele pediu para os dois maiores teólogos vivos na época, que foram ninguém mais, ninguém menos que São Tomás de Aquino e São Boaventura de Banhoreggio, que foram os dois maiores teólogos da época. E São Tomás de Aquino é o maior teólogo da igreja. Ele pediu para que eles escrevessem a liturgia da missa e apresentassem a ele. Na hora da apresentação, São Tomás apresentou primeiro, ele foi escolhido primeiro. E enquanto São Boaventura ouvia a liturgia feita por São Tomás, ele rasgou a dele, falando: a dele está muito melhor que a minha. Por aí vocês já veem também como é a humildade dos santos, né? Dois intelectuais, mas que não havia briga de ego. Uma vez que era para Deus, se o dele está melhor, que seja o dele. Então aquelas orações que nós vemos no final da missa, inclusive o hino Pandia Língua, que geralmente aqui no Brasil se canta só o finalzinho, que é o Tantum Ergo, traduzido para português como Tão Sublime, é de São Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja. Então por isso que é tão bonita a liturgia também, e digna. Para vocês verem também como uma coisa entra na igreja, não é por acaso. Né? Ou seja, não só precisa de um papa implementar, mas é algo que não só estava dentro da doutrina da igreja, foi revelado por meio de uma visão mística a uma santa, foi implementado por um papa, com uma liturgia feita por um grande teólogo, que é o maior teólogo da igreja, e depois também sancionada pelo mesmo papa. Ou seja, é assim que foi introduzida a solenidade de Corpus Christi na igreja e que está aí há mais de cerca de 800 anos na tradição. Então eu espero que esta breve aula sirva de incentivo para quem quer estudar, possa ter esclarecido algumas dúvidas de quem ainda tinha dúvidas sobre o tema e ter ajudado a enriquecer as razões da fé que todos nós devemos dar. Né? Então, eu agradeço a todos. Quem gostou da aula, eu peço que, por favor, deixe o seu like, que nos ajuda aqui a divulgar o nosso trabalho. Se possível, também um comentário. E compartilhe com os seus conhecidos. E uma boa missa de Corpus Christi a todos. Um abraço, até a próxima.